Doutora Paula Dal Stella, que é pioneira na prescrição de cannabis, dos produtos de cannabis e medicamentos no Brasil. E eu queria saber de você, doutora, um pouco sobre medicina integrativa. Qual a importância da medicina integrativa em relação ao uso da cannabis medicinal? A medicina integrativa, a medicina funcional, ela tem um olhar para a doença diferente da medicina tradicional. Então a gente tem alguns pilares importantes que se relacionam ao tratamento de um paciente com doença crônica, que vão além do tratamento dos sintomas. Então, por exemplo, a gente tem um dos pilares mais importantes se relaciona ao gerenciamento do estresse, a alimentação, a modulação intestinal, a uma boa qualidade de sono. Então são pilares que se relacionam à qualidade de vida, principalmente, onde a gente vai tentar fazer com que aquele paciente melhore vários aspectos relacionados ao que ele faz todos os dias, porque a gente entende na medicina funcional integrativa que o que ele faz todos os dias fundamentalmente está 100% relacionado com a doença que ele tem. Então a gente tem uma estimativa aí que entre 88 a 90% das nossas doenças crônicas, elas estão muito mais relacionadas ao nosso estilo de vida do que a carga genética que a gente recebe. Até porque a gente não vai expressar todos os genes que nós recebemos. Mas o nosso estilo de vida vai fazer com que a gente acione esses genes, e a depender do meu estilo de vida, eu vou acionar genes de saúde ou genes de doença. Então o que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, de um paciente que chega no consultório e tem a ansiedade como causa principal. O sintoma principal dele é ansiedade ou depressão. E aí, na anamnese, ali colhendo a história, você vai ver que esse paciente não faz atividade física, ele está com todos os hormônios alterados, ele não faz uma suplementação, a alimentação dele é totalmente disfuncional, ele está acima do peso. É óbvio que ele vai apresentar ansiedade ou depressão. Por quê? Porque o estilo de vida dele está contribuindo 100% para a alteração metabólica que ele tem, e o sintoma dessa alteração metabólica é a ansiedade e depressão. Então, às vezes, ele não tem uma causa primária, ele não tem um distúrbio de ansiedade primário, mas o metabolismo dele é alterado, é que está causando essa alteração. E aí você entende, agora eu vou para um outro lugar, vou aprofundar, tá? E aí a gente vai agora estudar o sistema endocannabinoide, Então, até ontem, nós não entendíamos muitas coisas que aconteciam no nosso organismo porque a gente não tinha um estudo da fisiologia do sistema. Isso não é aplicado nas universidades, nos cursos de medicina, né, doutora? Infelizmente, a gente não tem isso na universidade ainda, tá? Eu acho que isso vai ser, obviamente, um movimento natural que deve acontecer nos próximos anos, porque esse estudo, o desconhecimento da fisiologia do sistema endocannabinoide, faz com que o médico tenha menos raciocínio clínico. Uma vez que eu entendo do sistema, eu consigo ampliar muito mais o que está acontecendo naquele paciente e consigo atuar ou com a cannabis ou os canabinoides ou outras substâncias que atuam no sistema endocannabinoide e que não necessariamente é a cannabis e podem melhorar ou modular ou ajudar aquele indivíduo em vários aspectos relacionados à fisiologia. Então, um dos pontos mais importantes relacionados à medicina integrativa e à cannabis para fins medicinais é que quando você estuda a fisiologia do sistema, você vai aplicar a cannabis não só para o sintoma. Todo mundo sabe que o canabidiol ele pode ser ansiolítico e antidepressivo. Por quê? Exato, essa é a pergunta. Por quê? O que ele faz? Onde ele atua? Quais são os receptores? Como ele age? Como ele age no sistema imunológico? Por que ele vai melhorar? Porque é só por causa da atuação nos receptores de serotonina, ou ele vai agir na parte imunológica que tem a ver com a ansiedade e com a depressão, porque esse paciente está inflamado. E aí esse raciocínio, primeiro que isso para o médico que gosta de estudar, ou que faz medicina funcional integrativa, é apaixonante, porque você começa a entender de uma forma tão peculiar o corpo humano, que é um dos motivos que a gente faz medicina, e que a gente se apaixona, na verdade, pela medicina, é conhecer o corpo humano. Realmente é um estudo fantástico, é uma coisa de Deus, assim, a complexidade, é muito difícil entender tudo o que acontece no corpo humano, e o médico que se afasta da fisiologia, ele vai ficando um médico que trata sintomas. O que acontece na nossa medicina hoje, Uma disfunção muito grande, porque o paciente que só trata o sintoma e não trata a causa e não vê o seu estilo de vida, ele vai continuar no consultório porque ele não vai, de fato, estar tratando nada. Ele vai melhorar o sintoma, ele vai colocar um band-aid naquilo, mas no fundo, a causa que está fazendo ele ter aquilo permanece ali. E aquela causa não tratada, um dia aquilo é ansiedade ou depressão, mas daqui a 10 anos pode ser câncer. Porque você tem uma disfunção metabólica. E se você não corrige uma disfunção metabólica a tempo, essa disfunção vira uma doença. É assim que a gente fica doente, não tem outra forma. Só pode ser assim. Então a gente faz uma disruptura da nossa fisiologia
E o sistema endocannabinoide está envolvido nisso, e essa repercussão em anos significa ficar doente. Ah, mas qual doença? Aí depende do teu código genético. Eu vou ter aquelas que eu consigo carregar, que eu tenho como informação, e você vai ter as tuas. Mas o processo de adoecer é o mesmo nos seres humanos. Então a medicina integrativa ela leva em conta tudo isso associado, e a cannabis, como ela age não só na membrana celular, ela age no núcleo, ela age em receptores especiais de transcrição de informação. Isso significa agir na epigenética. O que é epigenética? É o meio expressando os nossos genes. Nós somos frutos do meio, né? Que vivemos. O que a gente come, com quem que a gente se relaciona. Até falei na palestra, com quem você anda, qual é a tua turma? Diga com quem andas que te direi quem tu és. Porque se você anda com pessoas que não têm uma vida saudável, é muito mais propenso que você também não tenha. Se você começa a andar com pessoas que fazem atividade física, comem saudável, vai ser muito natural que você acabe seguindo esse mesmo padrão, tá? Então, são várias coisas que complementam a nossa saúde, mas o médico, se ele não entender disso fundamentalmente, e ele achar que ele vai ficar fazendo cannabis para tratar dor, ansiedade, não entender que o sistema endocannabinoide vai muito mais além do que isso, e eu posso influenciar no ser humano, no meu paciente, de uma forma muito mais significativa, que claro que tirar a dor é muito importante, óbvio que você devolver para o paciente, ou você ter uma ferramenta que você consegue aliviar a tristeza ou o desespero para que ele faça a transformação, tá tudo certo, é isso que a gente tem que fazer, é o papel do médico, mas você tem que conhecer a fundo aquilo que você está fazendo. Então, quando eu falo em educação médica, não é só saber para que funciona a cannabis, é entender aonde que ela age, o que eu posso explorar em relação a esse sistema, porque esse conhecimento me dá ferramentas para poder fazer com que o meu paciente, em vez de melhorar um pouquinho, ele melhore muito. E ao todo, né? E ao todo, e para o resto da vida. Então você vai ensinar o seu paciente a ser saudável muitas vezes, para que ele seja livre, e ele não dependa de medicamento. Perfeito. Doutora, e você tocou nesse assunto, me veio um dado na minha cabeça, que hoje no Brasil existem 550 mil médicos inscritos no CFM, no Conselho Federal de Medicina, e apenas 2.400 são prescritores de cannabis no Brasil. Por que você acha que isso acontece? Porque são tão poucos os médicos que acreditam nas propriedades medicinais da cannabis? Ou essa informação não está chegando como deveria a essas pessoas? O que você acha? Tem várias respostas para essa pergunta, mas a primeira resposta é que nós não tivemos isso na universidade, e isso causa realmente um gap, uma distância muito grande da fisiologia do ensinamento para a realidade, aplicada. Existe um preconceito. Porque o sistema endocannabinoide, cannabis, ativa o sistema, não tem medicamento na farmácia disponível. Por que é que nós vamos aprender isso na medicina se eu não posso tratar e a substância que trata é ilegal? Então tem várias causas, Tem fora o desconhecimento sobre o assunto. Realmente essa questão do acreditar é muito perigosa, Porque na ciência a gente não acredita, a gente estuda. Eu li um estudo que ela protege as sinapses. Sinapses, para quem não sabe, são as ligações entre neurônios, entre um neurônio e outro. É que o sistema endocannabinoide, ele é um sistema de controle de homeostase, de equilíbrio. Então, por exemplo, nós temos o maior número de receptores hoje para a neurotransmissão relacionado ao sistema endocannabinoide. Então, nós temos mais receptores para o sistema endocannabinoide no cérebro do que para todos os outros neurotransmissores somados juntos. Então, a primeira pergunta que se deve falar, por quê? Por quê? Por que eu tenho mais CB1 do que receptor, por exemplo, para dopamina? Por quê? Porque o sistema endocannabinoide é um sistema regulatório. E cada um tem o seu, doutora? Mais ou menos. Essa é uma frase um pouco assim, rasa, vamos dizer. Tá. Porque todos nós temos um sistema que opera de uma determinada forma, e nós temos particularidades genéticas que nos fazem diferentes. Isso para tudo no nosso corpo. Tá? Não é só para o sistema endocannabinoide. Então nós temos situações conhecidas por polimorfismos, por exemplo. O que é isso? Às vezes eu tenho uma enzima que faz com que uma certa substância seja metabolizada mais rápido do que você tem na sua. A sua seja, para a mesma substância, você metaboliza ela mais lentamente, por exemplo. Tá. Então essas peculiaridades podem acontecer. Mas em relação ao funcionamento do sistema,
nós somos muito parecidos, né? A gente não tem, cada um não funciona diferente do outro, a gente tem uma mesma linha de raciocínio, né? Ele vai trabalhar ele vai fazer uma comunicação intracelular, ele vai trabalhar na mitocôndria, no transporte de nutrientes, enfim, no nosso metabolismo, mais ou menos parecido. Claro, existe, por exemplo, uma situação de uma paciente, de uma mulher, em que ela não sentia dor e o marido reclamava que ela era, assim, irritavelmente bem-humorada. E aí eles foram pesquisar, ela não sentia dor, ela podia botar a mão no fogo e não sentia dor. Não sente dor, ela tinha essa qualidade, ela não tinha dor. Isso pode ser muito perigoso, porque a dor para nós é protetora, né? Se você pisa num... É o sinal de que algo está errado. E aí foram pesquisar, ela tem uma disfunção do sistema endocannabinoide, por conta de que ela não tem uma enzima que degrada a anandamida, que é um endocannabinoide, e ela tem muita anandamida. E essa quantidade de anandamida faz com que ela não sinta dor. Isso é um estudo? Isso tem é uma mulher, você acha na internet. Eu não lembro o nome dela agora, mas depois você mandar uma mensagem eu te passo. É uma senhora, na verdade ela é uma senhora já hoje. Então, existem disfunções. Você pode ter uma disfunção do sistema. E aí você vai ter uma outra apresentação. Mas o sistema, para nós, trabalha da mesma forma. Ele faz as mesmas coisas. Sim, falando de maneira mais ampla, não é que ele é diferente, então, para cada um. Ele funciona de maneira... E vai depender do como é que é a sua vida. Então, se você tem uma vida extremamente estressada, provavelmente você tem uma disruptura dessa resposta. Que era o que a gente estava falando anteriormente. A gente é o reflexo do que a gente anota das nossas vidas, né? Do que a gente come, do que a gente se exercita ou não. Isso aí, exatamente isso. Perfeito. Belo bate-papo, muito agregador, eu diria. Foi um prazer poder conversar com você, doutora. E espero ter mais bate-papos como esse com você. Que legal, fica à vontade. Eu também. Muito obrigada, é um prazer participar. Eu gosto muito do C-Chat. Eu que agradeço, o carinho é recíproco, tá? Obrigada. Continue nos acompanhando nas redes sociais, pessoal, para mais informações.